Fala muito conosco neste amanhecer, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, e aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Veja, nós lemos em Isaías que nós temos que voar como águia, que nós não podemos se cansar. E nós vemos da onde vem o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor. Nós temos que, nesse amanhecer, elevar nossos olhos aos céus e colocar propósito do nosso dia. Nós temos que iniciar nosso amanhecer conversando com Deus, falando o que nós estamos precisando para esse dia. Mas o que nós precisamos realmente, em primeiro lugar, é sentir a presença de Deus. É sentir a presença do Pai Todo-Poderoso em nossas vidas. Veja o que diz em Salmos, capítulo 37, verso de número 5. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, porque as demais coisas ele fará. Então vamos iniciar o nosso dia entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando no Senhor. E não se preocupe, meu irmão, não se preocupe, minha irmã, porque as demais coisas ele fará. Eu estava pensando aqui, meditando, como inicia um rio? Como que é um rio? Ontem à noite estava meditando sobre o Rio São Francisco. É um rio muito conhecido. Todos nós, eu acho que cremos, já vemos a imensidão dele pela televisão, alguns pessoalmente, alguns pela internet. O Rio São Francisco é um rio largo e tinha uma extensão enorme. Mas como um rio começa? Um rio começa naquela mina, aquele pequeno fluxo de água que não para de sair. Ele começa pequeno, bem pequeno mesmo. E existem alguns obstáculos em sua frente, mas ainda ele não tem força para vencer esses obstáculos. Então o que essa nascente faz? Vai se desviando dos obstáculos, mas não sai do caminho. Continua a seguir, continua a prosseguir. E este rio vai ganhando forma, vai ganhando dimensão, vai crescendo e vai ganhando força. E chega um momento que esse rio tem obstáculo em sua frente, sim, mas ele passa por cima do obstáculo. Ele não desvia mais do obstáculo. Ele simplesmente passa por cima do obstáculo e continua a prosseguir, continua a prosseguir, continua a prosseguir. E ele tem as suas margens na sua direita e na sua esquerda. Ele tem uma limitação ali, mas tem momentos que essa limitação não suporta esse rio. E esse rio, ele acaba inundando o seu lado direito, ele acaba inundando o seu lado esquerdo. No momento das cheias, e ele continua a prosseguir, ele continua a prosseguir, ele continua a seguir, ele segue em frente, ele não para porque ele tem um foco, ele tem algo a alcançar, ele tem um lugar para se desaguar. Então ele continua, ele pega aquele formato, ele cresce, mas chega um momento que ele tem que desaguar em algum lugar. E aonde os rios acabam? Ele deságua no mar. O rio, ele vai acabar no mar. Ele teve um início
pequeno, mas termina num lugar grandioso. O que eu quero dizer para você nesse amanhecer, meu irmão? O que eu quero dizer para você nesse amanhecer, minha irmã? Que está assistindo essa live agora, ou vai assistir essa live no período da tarde, no período da noite, não sei. É que tudo começa pequeno. No início, como diz a palavra de Deus, o mundo era sem forma e vazio. Existia trevas e abismo, e Deus falou: haja luz, e houve luz. E hoje haverá luz no seu dia. Hoje o seu dia vai ser de luz. Aonde existe luz, as trevas não podem vencer, porque a escuridão é a ausência da luz. Se você está na escuridão, porque você está na ausência da luz. E essa luz se chama Jesus. E neste amanhecer, meu irmão, você está recebendo esta luz. E o que eu quis dizer com o rio? Nós começamos pequenos. Nós começamos nossa caminhada com Jesus pequenos, crianças. E temos que se desviar dos obstáculos, porque ainda não temos aquela convicção, aquela força, aquela armadura formada em nós. Nós desviamos. Mas conforme vai passando o tempo, nós vamos pegando a palavra de Deus, nós vamos crendo nas promessas que Deus nos deu. Nós vamos vendo que nós somos mais do que vencedor. Nós não se desviamos dos obstáculos, nós vencemos os obstáculos. Nós entramos de frente e passamos por ele da mesma maneira que o rio passou. E chega um momento no rio, que a gente não comentou, que o rio transborda, que ele enche. E tem um momento que você está tão cheio do Espírito Santo, meu irmão. Tem um momento que você está tão cheio do Espírito Santo, minha irmã, que você vai inundar para a sua direita, você vai inundar para a sua esquerda. As pessoas que estão ao seu lado vão se sentir impactados com esse poder de Deus, vai se sentir impactados. Veja, e você vai prosseguindo. Você vai prosseguindo, você vai adiante, você vai conquistando, como o rio foi conquistando espaço, ele vai continuando, ele vai continuando, ele vai continuando, e você vai continuar prosseguindo, você vai prosseguir, você não vai parar, você vai continuar ali, ó. Você vai, você vai, você vai, você vai, você não vai, você vai, você não vai parar no meio do caminho. E você vai chegar no seu objetivo. Você vai desaguar no mar. A nossa vida é assim, meu irmão. Tem um início, tem um meio e tem um fim. Mas antes que chegue o fim, você vai ter que gozar das maravilhas que Deus lhe deu. Você vai ter que viver a abundância que Jesus te falou. Então, prossiga, prossiga, prossiga. Não desista, não desista. A palavra de Deus diz em Josué capítulo 1, no verso 9, esforça-te, tenha bom ânimo, não se pasme e nem se assuste, porque o Senhor teu Deus estará contigo aonde quer que tu andares. Sim, o Senhor está contigo no meio dessa pandemia. Ele vai fazer você prosperar no meio dessa pandemia. Ele vai fazer você crescer no meio dessa pandemia, porque Ele fez grandes homens e mulheres de Deus vencer desertos, vencer tempestade, vencer naufrágios, vencer enfermidades. E com você, comigo, com todos nós, não será diferente, meu irmão. Não será diferente, minha irmã. Veja o que aconteceu com Pedro. Vamos analisar um pouquinho a vida de Pedro. Jesus falou para Pedro: te farei você de pescador de homens. Teve um exato momento, um certo momento, que a palavra nos diz que Jesus ordenou para que eles fossem para outra margem, para outra banda. E eles entraram no barco e prosseguiram, 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 prosseguiram. Mas chegou no meio, veio aquela tempestade forte, aonde o mar jogava aquele pargo para um lado, jogava o pargo para o outro, aquele vento forte, aquele medo que todos os discípulos que estavam no barco estavam com medo que ia perecer, que ia naufragar. Daí viram aquela luz
vindo no meio da tempestade, aquela luz se aproximando. Acharam que era um fantasma. Jesus se apresentou. Pedro falou: se for o Senhor, deixa eu estar contigo. Jesus falou: vem, vem, Pedro, até mim. Venha estar do meu lado, venha. Pedro saiu daquele barco, onde todos estavam temendo, onde todos estavam imaginando que ia morrer, porque todos ali conheciam o mar. Tinha pescadores que conheciam o mar pela palma de sua mão e viram que aquela tempestade não tinha solução de vencer. Mas Pedro saiu do barco, andou pelas águas, ele andou, ele caminhou, ele foi. Eu não sei quantos metros ele percorreu para chegar em Jesus. Não sei se foi 1 metro, não sei se foi 2, não sei se foi 10 metros, não sei a distância que ele percorreu. Mas chegou um momento que ele olhou para a tempestade e começou a afundar, afundar, afundar. E ele clamou ao Senhor: me salva-me, me socorre. E Jesus estendeu as mãos e o puxou e falou: homem de pequena fé. Muitos condenam Pedro, muitos falam que Pedro foi fraco, falam da pequena fé de Pedro. Mas no meio da sua luta, no meio da nossa pequena fé, Jesus está ali. No meio da tempestade, Jesus está ali. Jesus está pronto para te dar a mão e te puxar. Não se esqueça que o homem de pequena fé, na frente daquela igreja, ele falou para aquele homem: levanta-te e anda. Não se esqueça que aquele homem de pequena fé, aquele homem que negou Jesus, a sombra dele curava. Não se esqueça que esse homem de pequena fé não aceitou ter a mesma morte que Jesus Cristo. Não aceitou ser crucificado da mesma maneira. Aquele homem de pequena fé, olha as coisas que ele fez. O que eu entendo com isso? Nós somos falhos, sim. Nós erramos, sim. Nós sentimos medo, sim. Jesus está mostrando para nós nesse amanhecer. Ele está presente no momento da tua aflição. Ele está presente no momento de tua dor. Ele está presente no meio dessa pandemia. Basta você clamar a Ele, como diz em Jeremias: clame a mim, que eu te responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Como tem a outra tradução que diz coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Eu não sei se você está procurando coisas ocultas que você ainda não conhece. Eu não sei se você está procurando coisas firmes que você já conhece. Mas eu tenho certeza de uma coisa: quando você clamar ao Senhor, Deus vai fazer muito mais do que você pediu ou imaginou, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meu irmão, minha irmã, neste amanhecer, vamos sair com esta certeza da vitória. Vamos sair com essa certeza que iremos vencer a tempestade, que nós iremos vencer a pandemia. Meu irmão, minha irmã, posso orar por você neste amanhecer? Meu irmão, minha irmã, vamos ter um dia abençoado, porque a palavra do Senhor diz: determinando tu algum negócio, fique firmes. Então vamos determinar a nossa vitória nesse dia. Vamos determinar a conquista do emprego nesse dia. Vamos determinar que nosso dia de trabalho será bem sucedido. Vamos.